Deus seja louvado, aleluia. Pai do Senhor para a igreja, vamos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, aleluia. Vamos tirar um período de oração, depois nós vamos dar início ao culto de ensino. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Jesus amado, Jesus bendito, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, ó Deus. E nós estamos aqui nesta noite buscando a Tua presença, meu Pai. Deus santo, Deus bendito, abençoa, meu Deus, o ensino da palavra nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar graça, o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor nos fortaleça, ó Deus, por amor do Teu nome. Abra o nosso entendimento, Senhor, faça nós compreendermos a Tua palavra. Ó Deus, abençoe os Teus servos que estão presentes, os que ainda vão chegar. Pai Santo, aqueles que vão acompanhar através dessa transmissão, que sejam abençoados pelo poderoso nome do Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, confirma a Tua grande obra nesse lugar, meu Deus. Esse lugar é Teu, aqui é a Tua casa, Senhor, onde o Senhor manifesta a Tua presença e o Teu poder, ó Pai. É o lugar onde vidas são edificadas, vidas são curadas, porque Tu és o Senhor da obra, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da obra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, lança por terra os embaraços, empecilhos, impedimentos, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, há poder no nome de Jesus Cristo para nos dar vitória. E nós estamos aqui, ó Deus, crendo na Tua providência, crendo no Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Santo. Ó Pai, o Senhor é o Deus abençoador, o Senhor é o Deus galardoador daqueles que Te buscam. Meu Deus e meu Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti. Meu Deus e meu Pai, mesmo que tudo diga não, tudo esteja ao contrário, tudo se levante contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus e meu Pai, assiste em nossas fraquezas, Senhor. Assiste a cada um dos meus irmãos, Senhor, nas suas fragilidades, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, é o Deus que caminha com o Seu povo no deserto, é o Deus que, mesmo sendo tão grande, habita em nós. Pai Santo, Pai bendito, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e nós precisamos de Ti a todo instante, a todo momento. Sem Ti nada podemos fazer, assim diz a Tua palavra. Deus Santo, Deus maravilhoso, Pai, ó Deus, Tu és tremendo, Tu és eterno, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que dá força ao cansado, Tu és aquele que dá vigor, meu Deus e meu Pai, Tu és aquele que dá esperança ao desesperançado. O Senhor é aquele que encoraja quando estamos com medo. O Senhor é o que nos dá saúde quando estamos enfermos. O Senhor é o Deus que provê quando necessitamos de um milagre. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que nos dá vitória quando estamos em meio às batalhas. O Senhor é o Deus que dá direção em meio à nossa caminhada. Pai Santo, Te louvamos porque Tu és grande, Tu és Rei, Tu és poderoso. E nós estamos aqui nessa noite para render graças ao Teu santo nome, para prestar culto ao Senhor, em nome de Jesus, para sermos edificados na Tua palavra, para sermos, ó Deus amado, edificados em comunhão, amor, ó Deus santo, Deus bendito. Pai, no nome de Jesus,
Meu Deus, vai fazendo uma grande obra nesta congregação. O Senhor tem promessas, o Senhor tem bênçãos para este lugar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que assim seja, que o teu propósito se cumpra. Meu Deus, que a tua vontade se estabeleça nesse lugar sempre, a todo instante, a todo momento. Que sejamos dirigidos e guiados pelo teu Espírito Santo, para que a vontade humana seja aniquilada e tão somente a vontade do Senhor prevaleça em nosso meio. Pai Santo, nós precisamos, assim como Salomão, meu Deus amado, diante daquela decisão, diante do teu povo, buscou a sabedoria que vem do alto, Senhor. E o Senhor diz que se porventura alguém sem sabedoria, que é para buscarmos, porque o Senhor não lança rosto, mas o Senhor concede. Pai Santo, Pai bendito, somos falhos e perfeitos e precisamos de Ti. Somos dependentes do Senhor, somos carentes do Senhor, ó Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz no Evangelho de João, capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Tu és a videira, nós somos os ramos. Pai Santo, que sejamos ramos, que produza frutos e que seja podado, cuidado pelo Senhor, ó Pai, para que possa dar fruto a todo instante, a todo momento. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, abençoa mesmo, Jesus. Abençoa os teus servos, teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra nas causas impossíveis, age no sobrenatural, meu Senhor. Pai Santo, Pai bendito, o Senhor é mestre em fazer tais coisas, ó Pai, e que tudo que for feito seja para a glória do Teu santo nome, não para o envaidecimento humano, não para a glória humana, Senhor. Meu Deus e meu Pai, cria em nós, ó Deus, uma fome e uma sede de Ti, para nós buscarmos a Tua palavra cada vez mais, para buscarmos ao Senhor cada vez mais em oração e jejum, meu Deus e meu Pai, para que essas coisas deste mundo, Senhor, para que os atrapalhos, os embaraços desta vida não venha tirar o nosso foco, que é olhar para o autor e consumador da fé, é para deixar as coisas para trás e prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Senhor, muitas são as distrações nesse tempo moderno, mas nós precisamos, Senhor, pinga em nossos olhos colírios, ó Deus, para que possamos enxergar, ó Deus Santo, para que a gente não perca a visão, o propósito e o projeto que o Senhor tem para nós. Pai Santo, Pai bendito, que as nossas mentes estejam guardadas, ó Deus, debaixo das Tuas mãos potentes, debaixo do Teu sangue, meu Deus amado, porque a Tua palavra diz que nós temos a mente do Senhor, ó Deus, e a Tua palavra diz também que é para nós renovarmos o nosso entendimento, que o Senhor renove o nosso entendimento, para não nos conformarmos com o presente século, Senhor, para não tomarmos forma deste mundo tenebroso. Pai Santo, Pai bendito, abençoa, meu Pai, os Teus filhos, os Teus servos, Senhor, abençoe poderosamente a cada um deles, ó Deus. Pai, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece cada vida. Ó Deus, o Senhor sabe qual é o pedido de oração que está chegando à Tua presença. Meu Deus, o que podemos fazer é interceder, clamar, suplicar por misericórdia, pedir que o Senhor olhe, ó Deus amado, para cada pedido de oração que é feito a Ti nesse momento. Meu Deus e meu Pai, abençoa também os pedidos de oração também que são escritos, ó Deus, aqui no caderno de oração. Deus eterno, Deus maravilhoso, abençoe, Deus, os obreiros desta casa de oração, abençoe os membros, os visitantes, os congregados, Senhor, abençoe as crianças, os jovens, os adultos, meu Deus e meu Pai, abençoe as lideranças, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Eterno, que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, meu Deus, que tudo seja para a glória do Teu santo nome, que o Teu nome seja notório e conhecido, ó Deus amado, aqui nesta comunidade. Meu Deus, para que as pessoas que não conhecem a Ti, possam conhecê-los e, ó Deus amado, experimentar a alegria da salvação. Deus eterno, Deus maravilhoso, abençoa, meu Pai,
Ó Deus, todas essas casas, as nossas vizinhanças, Senhor, os nossos vizinhos de frente, de fundos, ao lado, Senhor, à esquerda, à direita. Abençoa, meu Deus, meu Pai, essa comunidade aqui, ó Deus, do Parque Rio Branco, onde nós estamos inseridos. Senhor, nos dê graça, sabedoria e estratégia para nós fazermos a Tua vontade nesse lugar. Meu Deus eterno, meu Deus maravilhoso, Pai Santo, levanta homens e mulheres, ó Deus amado, com coragem, Senhor, destemidos e destemidas, ó Deus, para desbravar e fazer a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, meu Deus amado, em nome de Jesus, as nossas vidas, e levanta-nos como um forte, com poder, no poder do Espírito, para fazer a Tua vontade. Deus Santo, Deus Eterno, sê conosco na ministração deste estudo, em nome de Jesus, sê com Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Versículo 19. Eu vou mandar o estudo para aí, porque o computador está dando pau. Não, se aqui parar, eu vou te mandar aí, peraí. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir. Quando vocês forem fazer um estudo, e aí se for usar o computador, não se prenda ao computador, viu? Igual o meu aqui, ó. O meu está querendo dar problema aqui. Aí se der problema, aí fica sem o estudo. Por isso que um professor que a gente tinha na faculdade, ele falava, se familiarize com o seu sermão e leia, releia e, se possível, traga impresso. Né? Terça passada eu trouxe impresso, mas hoje eu não trouxe, né? Então vamos... Eu vou ter que só um instante aqui que eu vou ter que mandar para o e-mail. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 34. Vamos todos ler? Enquanto eu vou me organizando aqui. Pode ler, 19 e a igreja vai lendo. Próximo. Vinte e cinco.
Amém. Então nós vamos aqui, embora em algumas Bíblias estejam separadas em blocos, igual a minha aqui, tá assim, como jejuar, tesouros nos céus, dois senhores, luzes e trevas, ansiosas solicitude pela vida. Não sei se tua Bíblia tem essas separações. Saibam que essas separações, esses títulos, chamados de epígrafes, isso aí são coisas que o editor da Bíblia colocou, tá, irmãos? O editor da Bíblia colocou, e não necessariamente a gente não deve assim pegar como isso aqui faz parte da Bíblia Sagrada, como inspirado, não. Por quê? Porque aqui nas nossas Bíblias estão bem separadinhas, mas é um contexto geral. Por isso que eu pedi para vocês lerem do 19 até o 34. Aí a gente vai ver o que Jesus está querendo dizer sobre estas coisas. Então vamos lá. Jesus, ele continua ensinando o Sermão do Monte. Ele continua com esse estudo, né, ensinando as pessoas que estavam ali assentadas para receber a instrução da palavra do Senhor. E aí aqui agora ele chega na questão das riquezas, né? Jesus ensina sobre as riquezas. O que a Bíblia fala sobre riqueza? Então o que a gente observa? Que nós estamos acostumados a dividir a nossa vida espiritual e material, mas Jesus não faz essa divisão. Em várias de suas parábolas, deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Os fariseus eram cobiçosos, usavam a religião para ganhar dinheiro. Se temos a verdadeira justiça de Cristo em nossa vida, também teremos uma atitude correta em relação aos bens materiais. Então Jesus, aqui o autor está dizendo assim, que o espiritual e material, ele caminha junto. A gente não pode fazer essa divisão. Por quê? Porque, olha só, em relação à riqueza, né, a atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Se eu lido bem com as finanças, de forma que o reino de Deus é abençoado, então isso revela a minha espiritualidade. Então, Jesus está querendo fazer um contraponto. Não, os fariseus eram cobiçosos. Os fariseus faziam por ganância, por prestígio, para se mostrarem. E aí o que a gente observa? Tem muitas pessoas hoje também que se utilizam do evangelho para enriquecimento. Tem pessoas que não querem trabalhar e acham que a obra de Deus é cabide de emprego. Não. Obra de Deus, ela é chamado, é propósito, é algo muito específico. E aí tem pessoas que falam assim, poxa, eu vou investir porque vai me dar dinheiro. Então, numa noite eu vou pregar, vou ganhar 200, 300 reais, e aí eu vou ficar de boa. Se eu fosse trabalhar como servente, eu não ganharia nem 100 reais. Ou se eu fosse trabalhar como assalariado, eu não ganharia nem 40 reais por dia. Né? Que acho que se você dividir o salário mínimo hoje, acho que não dá nem 40 reais por dia, se eu não me engano. Então, o que acontece? Aí a pessoa, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar um pregador, vou ganhar 200, 300 conto por pregação, aí no final do mês eu estou de boa, estou tranquilo. Então, tem muitos que fazem desta forma. Não se escandalize, isso acontece, tá bom? Então aqui, o que acontece? Essa verdade, ela vem à tona, antes de tudo, pelo seguinte, ó. Aqui vai falando sobre a falta da confiança em Deus. Fala da confiança em Deus e da falta da confiança em Deus. Olha só, ou seja, a ansiedade angustiante. Aí a gente vai ver aqui, ó. Equivale à idolatria, o apego ao dinheiro, o apego às riquezas, porque a lealdade a Mamon,
que é um Deus da riqueza, né? Ou servir a Deus e as riquezas, aqui é Mamon, o Deus das riquezas, que o acompanha significa separação de Deus. Outra coisa, ofusca as riquezas, ofusca a visão, porque ao preocupar-se em amontoar as riquezas materiais, obscurece o real propósito de nossa existência. Ou seja, quando os nossos olhos, ele forem trevas, né, porque estivermos focados somente no financeiro, no arrecadar o dinheiro, aí a gente obscurece, ou seja, a gente perde a visão do que é a confiança em Deus. Outra coisa, confunde os valores porque atribui maior importância ao que é secundário. Ou seja, a pessoa se preocupa mais em adquirir riquezas terrenas do que acumular tesouro no reino dos céus. Então, ele confunde, porque ele atribui maior importância ao que é terreno do que ao que é eterno, e vice-versa. Como se o alimento fosse mais importante que a vida, e o vestuário que o corpo, e desafia toda a razão, porque permuta os tesouros celestiais pelos terrenos, o imperecível pelo perecível, ou seja, o que acaba pelo que não acaba, ignora que não pode nem sequer acrescentar um côvado à vida de uma pessoa, ou seja, você não pode acrescentar nenhuma hora à sua vida, você não pode acrescentar nada, porque Deus é quem tem o controle da vida. E aí também tem, soma as lutas do dia, as preocupações do dia de amanhã, como se as de hoje não bastassem. E o que é pior ainda, recusa-se a considerar, que se Deus, só como Criador, alimenta as aves e veste os lírios, então é certo que, como Pai Celestial, cuidará de seus filhos. Em segundo lugar, a necessidade de confiança ilimitada em Deus é também apresentada de forma positiva, porque, como alternativa aos mandamentos negativos, não ajuntem, não estejam ansiosos, não se preocupem. Respectivamente, estão os mandamentos positivos. E aí vem, mas ajuntem, olhem, considerem. Então aqui ele está fazendo um contraponto, né? Que, por exemplo, ele fala os mandamentos negativos, que é não ajuntem, não estejam ansiosos, não se preocupem. Aí tem os mandamentos positivos, mas lá na frente, ajuntem, olhem e considerem. E, respectivamente, levados a um clímax pelas poderosas e muito consoladoras palavras de Deus, que é, busquem primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão concedidas como um presente, uma dádiva extra. Então, nós estamos aqui fazendo um apanhado de todos esses versículos que a gente leu. Você vê que eles estão todos interligados. Estão todos interligados. Versículo 19 e 20, agora vamos lá. Vamos se deter aqui nos versículos 19 e 20. Eu vou ler aqui. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Então, esses são os versículos 19 e 20. Então, vamos lá. Mas e agora? Eu te faço uma pergunta. E responda se você quiser. É errado possuir coisas? Sim ou não? Não é errado possuir coisa. Justamente. Mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Olha só que interessante isso aqui. Não é errado possuir as coisas. Aí eu possuo um computador, possuo um celular, eu consigo fazer uma transmissão juntamente com o que a igreja possui, adquiriu.
Então não é errado possuir. Mas o problema é quando as coisas nos possuem. Jesus ele está sempre falando sobre a inversão de valores, sobre o que é prioridade, sobre o que de fato é verdadeiro, o que é necessário. Então ele está sempre fazendo esse contraponto. O pecado da idolatria é tão perigoso quanto o da hipocrisia. Encontramos várias advertências contra a cobiça ao longo da Bíblia. Cobiçar é pecado, cobiçar é uma idolatria. Vocês pensam que idolatria é somente uma imagem de escultura que alguém faz e venera e atribui um poder sobrenatural àquela imagem? Não é, idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que tem mais importância na minha vida do que Deus em primeiro lugar. Quando eu relego a Deus em segundo plano, coloco Deus como segundo plano e não primeiro, e aquilo que eu coloco em primeiro faz mais sentido para a minha vida, aí eu estou sendo idólatra. E Colossenses 3, versículo 5, fala que a avareza, ela é idolatria. Então a Bíblia, ela condena a cobiça, a idolatria. E ele fala, não ajuntem para vocês mesmos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Então essa palavra para traça e ferrugem é uma palavra genérica para tudo aquilo que perde o seu valor. Tudo aquilo que é corroído e se perde o seu valor. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Não é errado possuir, mas é errado o propósito, a motivação. Os ladrões arrombam e roubam, ou escavam e roubam. Quem aqui conhece casa? Eu creio que vocês conhecem. Casa de adobe. A casa do avô lá da minha esposa lá na fazenda era de adobe, onde ela passou uma boa parte da vida dela lá. Casa de adobe. Por que que aqui fala que escavam e roubam? Porque os ladrões, eles ao invés de arrombar, de fazer alguma coisa assim, eles destruíam aquela parede de adobe, abriam um buraco e entravam. Era mais fácil para eles entrarem ali naquela época. Então, podia facilmente fazer uma abertura e roubar os tesouros mal guardados. Então, o que nós adquirimos aqui, uma hora temos, outra hora não temos mais. Eles se perdem, se quebram e não fica para sempre. Ou a gente troca, porque perde o valor, perde a importância, a gente troca ou joga fora, ou doa, ou faz alguma coisa. Então, a referência aqui no versículo 19 até o 21, é que sobre a traça, é que seria um pequeno inseto que deposita os seus ovos na lã, e o seu estado de larva, ela se alimenta do tecido até que a vestimenta fica rendilhada e destruída. E a Bíblia fala muito de destruição de vestes, de roupas e tudo. A ferrugem provavelmente indica a corrosão de metais, o fato de se corroer pela ação de elementos químicos. Entretanto, com toda a probabilidade, os termos traça e ferrugem representem todos aqueles agentes e processos que levam os tesouros terrenos a diminuírem em valor e finalmente deixarem completamente de servir a seus propósitos. Vocês já viram aquele ditado que o caixão não tem gaveta? Que quando a gente morre, fica tudo aí, né? O povo diz que herança é o que os pais deixam para os filhos brigarem, né? É mais ou menos por aí, tem sentido isso aí. Então o que acontece, irmãos? O meu coração está onde? Onde está o seu coração? O que te motiva? Qual é o teu propósito? O que te move? Será que é Deus que te move? Seu coração está nas coisas de Deus
ou nas coisas terrenas? Nós temos que preocupar com as coisas terrenas, porque nós vivemos na terra, nós vivemos nesse mundo, nós temos que pagar contas, nós temos os nossos filhos, nós temos as nossas responsabilidades. Mas, será que o amor a essas coisas é que me move e te move? Ou será que o que me move são as coisas eternas, são as coisas celestiais? Por que tem muitas pessoas hoje em situações delicadas? Porque focam mais no aqui e agora, focam mais no material, focam mais naquilo que estão vendo. E nós temos que focar mais em Deus, nas coisas eternas, do que focar nas coisas que são terrenas. Isso é uma guerra constante. Tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com isso, tem pessoas que não. Tem pessoas que são apegadas ao extremo, alguma coisa, e tem pessoas que tá nem aí. Se chegar aqui, pode levar esse computador. Eu não deixaria levar esse meu computador, não. Se eu tivesse um dinheiro para comprar outro, talvez eu até deixaria, né? Mas hoje eu falaria assim, não, Guilherme, me dá esse computador. Eu falaria, não daria. Porque é o único que eu tenho e eu tenho que usar ele, meu instrumento de trabalho. Eu uso ele para tudo. Então, o que acontece? As coisas terrenas, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, que se a gente focar nas coisas de Deus, ou focar nas coisas e esperar em Cristo somente nesta terra, somos os mais indignos dos homens, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, mas também não significa, eu vou focar nas coisas do céu e vou ficar ocioso, não vou trabalhar, não vou fazer nada, e vou ficar de braço cruzado, e aquela coisa toda. Não, aí você também está errado, né? Porque a Bíblia mostra o contrário. Então vamos lá. Vocês já viram tem um programa chamado acumuladores compulsivos. Já viram? Acumuladores. Você nem entra na casa da pessoa, às vezes não dá nem para entrar. Então, tem pessoas que guardam tantas coisas, acumulam tantas coisas, que eu tenho um tio que tem um problema desse aí, né? Acho que meu tio Valdir, né? Meu tio Valdir, rapaz, minha mãe estava brigando com ele, quando minha mãe foi lá na Bahia, brigou com ele, e fez um limpa lá, e pagou uma moça lá para fazer uma diária lá, e dá uma faxina naquele negócio. Apegado, não desapega, né? Não desapega de jeito nenhum. E tem pessoas que já aconteceu isso, pessoas que tinham um carro, tinha amor tanto por um carro que quando morreu, mandou fazer uma cova do tamanho do carro, para ser enterrado o carro junto. Isso não é brincadeira não, já teve situação dessa, já teve notícias dessa, da pessoa ser enterrada junto com o carro, morre e vai junto com o carro. Misericórdia, pai, ninguém leva nada, né? Ninguém leva absolutamente nada. E aí a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar com isso, porque ficam aquelas coisas, por exemplo, pessoas com camisetas rasgadas, né? Pessoa tem posse, tem condição, mas está com a camiseta com um buraco desse tamanho aqui e não joga fora. Eu não vou citar o nome porque está sendo gravado aqui. E é alguém muito próximo a mim. Então o que acontece? Eu fico, como diz o cearense, né, estupefato com a coisa dessa, né? Oh, meu Deus do céu. E está lá, não joga fora, não larga de jeito nenhum desse negócio. Então vamos lá. Tesouros no céu são completamente diferentes. Ou seja, olha como é que isso aqui é muito bacana. Aquelas bênçãos que nos foram reservadas no céu, que são celestiais em seu caráter, mas das quais já desfrutamos de uma alegria antecipada,
mesmo agora. É eterno, mas a gente já desfruta por causa desse tesouro. Começando, conforme é justo, com a enumeração de algumas dessas bênçãos, como Jesus mesmo as descreve. Pensamos em nossa posição com Deus como pessoas completamente perdoadas. É um tesouro. Completamente perdoadas, Mateus 6,14. Olha que tesouro maravilhoso nas orações respondidas. Os nossos nomes escritos no céu. O nosso amor, no amor do Pai. João 16, 27. Nas boas-vindas, não só às mansões celestiais, mas também ao próprio coração do Salvador, João 14, 2 e 3. Numa participação plena na paz de Cristo, João 14, 27. Na sua própria alegria, João 15, 11. Na sua própria vitória, João 16, 33. E na habitação interior e permanente do Espírito Santo, João 14, 16, 26 e 15, 26. Olha só, isso é só um pedaço do tesouro no céu, no que é eterno, mas que a gente já desfruta antecipadamente aqui na terra. Então, o nosso foco tem que ser esse, de alegrar em Deus que somos perdoados e que as nossas orações são respondidas, que os nossos nomes estão escritos nos céus, no amor que Deus tem por nós, né? Nas boas-vindas, que Jesus diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, e na habitação interior e permanente do Espírito, e na plena paz de Cristo em nossas vidas. Olha que coisa interessante. Esses são os exemplos de tesouros nos céus. E nada aqui da terra tem e poderá ter mais valor do que essas coisas que nós falamos aqui. E ela não pode ter na sua vida, as coisas terrenas não podem ter mais valor do que tudo isso que nós falamos aqui nesta noite. Os tesouros celestiais são a prova de traça, a prova de ferrugem, a prova de furto. Noutras palavras, são de duração eterna, em todo o seu brilho fulgurante, ou seja, o seu brilho no resplendor, no esplendor total, como possessão intransferível dos filhos do Pai Celestial. Olha só, o que você tem, traça não vai corroer, a ferrugem não vai tirar o brilho daquilo que é seu, daquilo que é eterno, ele não vai ser roubado e é intransferível dos filhos do Pai Celestial. Então, quando nós estivermos na eternidade, nós estaremos de posse de todos esses tesouros e veremos o brilho no seu resplendor máximo. Nós veremos o nosso Deus, nós seremos como Ele é. A Bíblia diz que nós vemos como em parte somos, em parte nós o vemos, mas chegará um momento em que nós seremos como Ele é. Entendeu? Então, o que acontece? Aí tem uma palavrinha aqui, ó. Entretanto, pode surgir as seguintes perguntas. Então é errado juntar tesouros sobre a terra? O que significa que é totalmente e sempre errôneo fazer provisão para as necessidades físicas futuras? Todo comércio, negócio, indústria que se tem com um propósito, pelo menos em parte, de fazer lucros, é condenável? Todos os ricos devem ser reprovados? As três perguntas, a resposta é
não e não. Deus não condenou José por aconselhar Faraó a armazenar grãos para o uso futuro. E quem se tornou administrador desses grãos? José. Nem tampouco Salomão e Agur estavam errados em citar a formiga como exemplo do bom senso, que revela-se em prover durante o verão para as necessidades do inverno. Quem vive nas regiões de inverno intenso, Alasca, esses países nórdicos, eles trabalham, acumulam, leem alguma coisa para quando chegar o período de inverno eles terem estoque. Então não é errado você fazer provisões, não é errado você planejar, eu quero ter um carro bom, uma casa boa, não é errado você fazer planos e projetos. É errado se esses planos e projetos não tem Deus na frente e se é o que te faz, o que te move na sua vida. Aí sim é o problema. Então o que acontece? Interessante, né? Nem Paulo cometeu um equívoco quando escreveu 2 Coríntios 12:14 e 1 Timóteo 5:8. Negócios e bancos são estimulados por inferência na parábola de Cristo, em Mateus 25:14-30. O rico Abraão era amigo de Deus. O rico Zaqueu foi considerado digno de ser chamado um filho de Abraão. Embora uma parte da riqueza de Zaqueu foi ilícita, né? Mas ele restituiu quadruplicadamente. E o rico José de Arimateia foi um seguidor do Senhor. Olha só. Eram homens que tinham posses, que tinham dinheiro. Eu já falei isso aqui para vocês, eu torno a repetir. Quando Deus permite alguém ter condições financeiras, o propósito é para abençoar o próximo, abençoar aqueles que estão em necessidade e abençoar, o reino de Deus. Não é dar o pão todo, é repartir o pão. Né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem a história, irmãos, eu já vi várias histórias da Colgate, que é maravilhosa. Tinha uma história também de um homem que ele desenvolveu uma peça e ninguém aceitou, ninguém acatou. E ele fez um propósito com Deus, que se Deus abençoasse ele devolveria o dízimo, e ele usaria daquilo ali para evangelizar. Então ele fazia a peça, e parece-me que ele colocava um panfleto evangelístico. Então, quando ele distribuía a peça, aí de repente o povo começou a fazer encomendar. O homem ficou rico, milionário. Ele passou a viver só com 20% do lucro dele, da renda dele. O resto era todinho voltado para a obra de Deus, para aqueles que necessitavam, e por aí vai. Então, não é errado você fazer provisões, você projetar, você planejar. Mas isso não pode fazer com que você perca o equilíbrio emocional, que você perca o equilíbrio espiritual. É igual a história de um pastor contou para mim, que um irmão fazia campanha na igreja para Deus dar uma padaria para ele, né? E ele ficava, dá uma padaria, aquele propósito, né? Que ele queria abrir um negócio, queria abrir a padaria. Diz que quando o homem conseguiu abrir a padaria, quando ele abriu a padaria, nunca mais ele voltou na igreja. Nunca mais ele voltou na igreja, vê se pode. Então, mas Deus não sabia? Sabia, e Deus permitiu, né? Outra vez, isso eu participei. Deus usou um pastor amigo nosso para uma empresária, para uma mulher e de outra cidade. E ela
E Deus usou esse pastor numa revelação assim tremenda, que tu iria receber uma quantia, e essa quantia ia ser de 3 vezes, e era uma quantia muito grande, e era assim. A mulher abriu a boca: se eu receber, eu abençoo. Aí, ela, resumo da história, recebeu do jeitinho que Deus falou, em 3 parcelas. E aí eu te pergunto, ela abençoou? O homem de Deus não pediu, mas ela abriu a boca, né? Ela que abriu a boca. E aí o que aconteceu? Quando ela recebeu, ela não fez o que ela votou, e ela quebrando. Então, isso é muito sério. Então, o que acontece? Porque na hora que ela viu o dinheiro, aí ela, segurou e falou, não. E aí, o que acontece? Isso é perigoso. Ela poderia ter ficado quieta na dela, mas aí, como ela fez um compromisso e não cumpriu, aí foi a ruína dela. Entendeu? Então, o que acontece? Há um perigo muito grande, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. Porque no verso 21 diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, eu estou apegado nisso daqui, isso aqui é meu tesouro. Então, meu coração, meu sentimento, a minha mente está focada naquilo, agarrado com aquilo. E se eu perder aquilo, aí acaba bagunçando tudo. Então, você veja só, né, muito importante essas palavras aqui. Abraão era rico, era próspero e era abençoador. Então, é assim que Deus permite, quando Deus permite alguém ter posses, para poder ajudar na medida do possível e não dando tudo. É igual as pessoas falam assim, dá tudo, vem aqui na frente, dá tudo que você tem, que Jesus vai te dar 6 vezes mais, porque Ele tem que te abençoar. Ele não tem que te abençoar, não. Ele te abençoa se Ele quiser. É misericórdia, é graça de Deus, é favor de Deus. Se você faz com generosidade, com um sentimento legítimo, aí Deus que está vendo, o seu coraçãozinho te abençoa, te abre as portas. Aí te dá até muito mais do que você estava pensando, porque ele viu, olha, ele foi generoso. E aí Deus falou, não, eu vou honrar ele, porque ele me honrou. Então, é assim que a gente lida com essa questão de finanças. Não é o toma lá da cá, é gambira, né? O povo acha que a palavra de Deus é um comércio, é um negócio, e aí nós vamos fazer uma gambira. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar. E não sei o quê. Não é assim que funciona. Eu vou devolver o dízimo, eu vou ofertar. Dízimo não se paga, dízimo se devolve. Eu vou devolver o dízimo, eu vou ofertar porque eu entendo que eu sou grato e o meu coração está nas coisas espirituais. Então, eu sou grato a Deus, então eu vou abençoar quem precisa, vou abençoar o meu próximo, e aí Deus vai te honrar. É assim que funciona finanças dentro da igreja. Não é um toma lá da cá como se ensina por aí. Eu não posso. A lei da semeadura. Se você abençoa, Deus te abençoa. Isso é fato, é bíblico. Mas esse toma lá da cá que muitos pregam, aí não, aí tá fora. Vamos lá. O coração não pode estar em ambos lugares ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. Uma coisa exclui a outra. Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí diz assim, versículo 22 e 23. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se o seu olho é sadio, todo o seu corpo será iluminado. Porém, se o seu olho está em má condições, todo o seu corpo será escuro. Então,
se a própria luz em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Aqui, a gente fala sobre colocar o olhar em coisas que não convêm a Deus, que não convém à santidade de Deus. A gente usa muito esse versículo para isso. E, de fato, a gente não pode fazer isso. Mas aqui está num contexto de riquezas, de onde está o seu coração, de onde está a sua motivação, onde está o seu foco. Se você está focado só no aqui e agora, só no terreno, você perdeu a visão. E aí sua vida vai ser treva. Vai ser treva. Olha só, acumular tesouros terrenos turva a nossa visão. O que é turvar? É quando a água do rio está turva, né? Está barrenta, lameada. É isso que está turvo, né? Acumular tesouros terrenos turva a nossa visão. Como uma figura de linguagem que equivale a quase uma parábola, Jesus disse, Jesus não quer dizer que o olho é a fonte de luz para o nosso corpo, e sim que ele é, por assim dizer, o receptor da luz, o guia do qual todo o corpo depende para a sua iluminação e direção. E em virtude do olho que uma pessoa pode fazer uso da luz. Portanto, nesse sentido, o próprio olho também pode ser chamado de a luz ou a lâmpada do corpo. Entretanto, isso significa que o olho deve ser sadio, ou seja, nesse contexto, sem qualquer mancha. Daí, deve ser são. Deve estar em condição de ver com nitidez. Se o olho estiver enfermo, o corpo estará dominado pelas trevas. E assim não poderá funcionar de forma apropriada. Vocês se lembram de Geazi, servo de Eliseu? Eliseu, lá Naamã, chegou com aquelas riquezas, Eliseu não aceitou. E aí Geazi olhou e falou assim, rapaz, como é que o homem vai embora com esse tanto de riqueza aí, eu não vou pegar nenhum pedacinho, né? E aí ele olhou, cobiçou aquele negócio, o coração dele estava naquilo ali, botou o coração naquilo ali. Aí Eliseu, onde é que você estava? Não, estava por aí. Aí Eliseu fala, por acaso o meu espírito não estava junto com você quando você foi lá em Naamã pegar um pouco da recompensa lá dos presentes? Porque você pegou aqueles presentes, então você vai ficar leproso. Aquela lepra agora vai ser na sua vida aqui. Ele olha, rapaz. Outro caso interessante, também com Geazi. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Ele acorda de manhã cedo, eu imagino até a cena, assim, né? Como se ele acorda de manhã cedo, está meio assim, limpando os olhos, né? Está meio assim, aquela coisa toda. Aí na hora que ele olha, ele vê aquele monte de exército inimigo ali. E aí Eliseu faz o quê? Na mesma hora ele ora, Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço. E aí quando os olhos foram abertos, ao redor daquele exército tinha um exército poderoso de Deus ali. Então você vê a direção do que estava focado aqui, focado nas coisas dessa vida, e aquele que estava focado com Deus, ele enxergava além do que o que estava focado na terra via. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e a riquezas. O homem que pôs o coração em lugar errado e dirigiu a mente em direção errada, também sofre uma vontade desalinhada, uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus. Talvez ele pense que pode dedicar sua lealdade plena a ambos os alvos, glorificar a Deus e adquirir possessão materiais. Porém, está equivocado.
que Elias disse ao povo de Israel? Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, vocês seguem. Então, vocês não podem cochear entre dois pensamentos. A nossa vida, ela não pode ser dividida, né? E aqui no caso específico, a Deus e ao Deus das riquezas. Não. Ou você é um ou outro, porque um vai receber a devida devoção, né? Não tem como ficar com aquele negócio, não. Então a gente tem que ser. O que Jesus disse para a igreja de Laodiceia? Porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar da boca de vocês. Por que eles falam isso? Porque as águas vinham de uma região muito distante. E aí ela vinha por um aqueduto. Então, quando ela chegava já na cidade, ela chegava morna. E aí, morno não tinha muita serventia, né? Então, Jesus, ele não aceitou aquilo ali. Aí ele fala, olha só, não pode servir a Deus e às riquezas, certo? Aí ele, no versículo 25, ele entra, portanto, por isso, aí agora ele vai começar a falar sobre essas coisas que ele estava falando. Mostra uma conexão com o que foi dito anteriormente, com base no que já foi expresso. E agora faz uma conexão com o que vai ser dito. Uma vez que os tesouros terrenos e os transitórios não satisfazem, e descansar o coração neles implica dispensar os deleites do céu, visto que o desejo, o anseio pelas riquezas terrenas ofusca a visão mental e moral, e finalmente, em decorrência da escolha que se deve fazer entre Deus e Mamon, não prossigam pondo o seu coração em Mamon, ou seja, nas coisas terrenas, tais como comida e bebida, para manter-se vivos ou na vestimenta, para manter-se vestidos e depois de tudo, é o Pai Celestial de vocês quem lhes deu vida e corpo. E será Ele quem os há de sustentar. Então aqui ele vai dizendo, olha, vocês se apegam tanto a essas coisas, a vida de vocês é motivada tanto por isso, vocês se preocupam tanto por isso, com isso, que eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus está dizendo aqui para a gente não andar ansioso. Então, se ele fala que é não andar ansioso, e Filipenses capítulo 4, fala para a gente não andar ansioso, não ser ansioso, logo, isso é pecado, como diz John MacArthur, pastor batista americano, porque deixa de ser uma confiança em Deus, e isso aqui estreita a mim e a todos nós, porque se Jesus disse e fala, não andeis ansiosos, ele não está dizendo, olha, se puder, vocês não andem ansiosos, não fica ansioso se puder, mas ele está dizendo, por isso que a nossa guerra, ela é constante, irmãos, ela é travada, por isso que ele está dizendo, você viu que para ele dizer sobre isso, ele teve que dizer onde que deveria estar o nosso coração, onde que deveria estar o nosso foco. Vocês pensam que quando eu estou estudando e
e organizando esse estudo para trazer para a igreja, rapaz, o cabo estreita aqui, mas estreita, bonito mesmo. Não, o pastor veio lá só para lapiar a igreja, né? Não, irmãos, aqui o negócio está estreitando para o meu lado também. Está estreitando para o seu aí e para o meu também. Porque ele está dizendo, olha, ô caba de pouca fé, ô minha filha de pouca fé, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que você está tão preocupado com o que vai comer e beber, se não é a vossa vida mais importante que o alimento? Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, não morreu por um alimento, por alguma coisa desse tipo. Jesus morreu foi pelos seres humanos, pela sua criação, pela sua imagem e semelhança, para que as pessoas sejam salvas e redimidas. Aí ele vai dizendo assim, olha, no versículo 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você quer mensagem aqui de levantar a autoestima mais do que essa aqui? Por acaso você não vale mais do que uma ave, que é irracional? Mas não significa que a ave é ociosa, que ela fica a ave fica lá, né? Só cantando, não. Você acha que a ave só fica lá cantando, né? E quem fica de boca aberta são os filhotes, né? Mas as aves, elas fazem o quê? Elas vão atrás do alimento, elas fazem os seus ninhos, né? As aves adultas, elas fazem alguma coisa e elas sempre encontram o seu alimento. Elas vão. Olha, você vê coisa mais tremenda, né? As aves migratórias, aquelas migrações de aves para lá e para cá, né? Então, isso é uma coisa fantástica, porque elas sabem que elas migrando, elas vão poder se reproduzir, elas vão encontrar alimento, aí você vê o cuidado de Deus, a ação soberana de Deus em tudo isso. Aí a gente, ele está dizendo, ele está meio que chamando a gente de burro, sabe? Estou brincando aqui, mas é o seguinte, ele está querendo dizer assim, olha, se a ave, você que é meu filho, minha filha, eu que criei vocês, eu que fiz vocês, dotei de inteligência. Será que vocês não estão vendo que vocês são mais valiosos do que aves? Será que vocês não conseguem enxergar isso? É por isso que se o nosso coração ele tiver nas coisas desta vida, a nossa visão vai estar embaçada. E a gente não vai ver que a gente vale mais, é mais precioso do que aves, do que animais. Porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Embora ali no Éden tenha se perdido, né? Por causa do pecado, mas a gente ainda tem as características da parte de Deus. Não foi restaurado na sua plenitude, mas a gente experimenta já um pouco disso. E olha só, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Talvez você não entenda isso na sua tradução, mas aqui na tradução mais simplificada é assim, ó. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Porque o côvado era uma unidade de medida. Aí tem uns que dizem que variava de 46 a 50 centímetros, né? É geralmente aqui, ó, do cotovelo ao antebraço, se eu não me falha a memória, o côvado. Se eu não me falha a memória, acho que é do antebraço aqui. Ixi, agora me fugiu a memória. Mas é mais ou menos essa medida aqui. Então, de 46 centímetros a 50 centímetros. Ou seja, traduzindo, você não pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida. Você e eu queremos ter tanto governo da nossa vida e ditar o curso da nossa vida, a gente não pode acrescentar nada à nossa vida, porque Deus é quem tem o controle, Deus é quem estabelece, Deus é quem determina. Verso 28.
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, é os que não são crentes, os que não conhecem a Deus, é que andam desse jeito. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe de tudo que necessitamos, mas às vezes a gente fica tão desesperado, tão atribulado, que aí a gente deixa de ter fé. Aí a nossa fé é minada, porque ele falou, homens de pequena fé. Olha só, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele não está dizendo que vai acrescentar riqueza. Se alguém usa essa palavra para dizendo que ele vai acrescentar riqueza, está errado. Ele vai acrescentar aquilo que é necessário para a sua provisão, para o seu sustento. É o que o contexto está dizendo. Aí a pessoa pega aqui e fala, você vai ser rico, porque Jesus vai acrescentar aqui. Não, não é isso não, é balela. O contexto está dizendo no quê? Um contexto de suprir necessidade. Está falando de alimento, de vestimenta e daquilo que a gente necessita como primordial e básico para a nossa sobrevivência. Riqueza é bônus, tá? É bônus, mas aqui Jesus está falando do que é provisão necessária. E também está dentro do contexto da oração do Pai Nosso e tudo mais. De novo, portanto, outra conclusão. Ele fala e ele conclui, fala, conclui. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então foi tratado nesse sábado sobre a questão de transtornos do pensamento na juventude. O foco estava, o título estava juventude, mas era para todos. Era para todos. E eu costumo dizer, eu aprendi com o pastor e eu costumo reproduzir isso. Ansiedade é excesso de futuro. E ele está falando aqui, ó, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então a gente tem que, assim, não se inquiete com o dia de amanhã, porque cada dia tem as suas próprias dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas. Então o que ele está querendo dizer? Vamos aprender a lidar dia após dia. Vamos confiar em Deus, colocar o nosso coração, não inverter as prioridades. Vamos colocar o nosso coração naquilo que é celestial. Vamos buscar em Deus, confiar mais em Deus. Porque basta o seu dia, o seu próprio mal. O amanhã, a gente costuma dizer, né, a Deus pertence. E ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então, como nós temos que fazer? A medicina é importante, os psicólogos
crentes são importantes, os psiquiatras são importantes, tem a sua importância, mas não tem mais do que a palavra de Deus. Não tem mais do que confiar em Deus, mais do que oração e jejum e mergulhar nessas palavras aqui. Mergulhar. Quando a gente focar mais nisso daqui e menos nas coisas terrenas, a gente terá um equilíbrio emocional e espiritual maior da parte de Deus. E eu falo isso com causa, propriedade, falo isso sem medo de errar, de situações que já vivenciei e foi mergulhando nisso daqui, foi mergulhando na oração e nas campanhas que Deus deu vitória. Tomava remédios, tomava chá, tomava as coisas, mas foi isso daqui, mergulhando nisso daqui que ajudou, que resolveu o problema. Amém? Em nome de Jesus, porque Jesus está falando para nós colocarmos o nosso coração nas coisas do alto. Amém? Amém? Glória a Deus. Encerramos o capítulo 6 do Sermão do Monte. Nós vamos entrar no capítulo 7. Mas depois que acabar o capítulo 7, aí o futuro a Deus pertence. Né? Aí a gente vai ver o que Deus vai querer falar com a igreja. Amém, em nome de Jesus. Se vocês tiverem curiosidade ou dificuldade em algum assunto da Bíblia, fale conosco. E aí, quem sabe, pode ser tema de terça-feira. E aí eu vou estudar, vou correr atrás, vou orar, vou pedir misericórdia. E aí a gente vai trabalhar esses assuntos. Que tem muito assunto na Bíblia Sagrada que é complicado, né? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Graças a Deus. E essa é a forma que a gente pensa a respeito de ensino da palavra. Um ensino continuado, um ensino sistemático, para que a gente possa aprofundar na palavra de Deus e a gente possa aprender juntos o que está escrito aqui. Amém? Irmão Modelan, faz favor, meu jovem, pega o gasofilaço lá, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor. Você que trouxe sua oferta, deposite no gasofilaço, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Continue nos ajudando e nos fortalecendo, Senhor. Ó Deus, para que possamos confiar mais em Ti, ó Deus. Pai Santo, Pai bendito, ajude a Tua igreja, ajude o Teu povo, ajude a cada um de nós. Meu Deus, para nós focarmos nas coisas que são do alto. Meu Deus, para nós focarmos nas bênçãos celestiais, para que possamos ter uma vida equilibrada, a Deus, até o momento de o Senhor vir buscar a sua igreja. Pai Santo, sustenta como um forte teu povo, abençoa os dizimistas e ofertantes da tua casa, prospera, Senhor, abençoe a generosidade, aqueles que não têm nesse momento, mas que se tivesse, faria, que o Senhor abençoe da mesma maneira, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, sê conosco, continue conosco nesta noite, nos dando uma noite de vitória, uma noite tranquila, um sono reparador, o sono dos justos, ó Pai. Abençoa teu povo, despede-os em paz e segurança, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Hoje eu já encomendei outra faixa da festa do